Bom, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar de um assunto que me comoveu demais, que é o caso da Eva, né? Aquela menina que foi violentada pelo padrasto muitos anos e que, na sua primeira tentativa de comunicação desse ato violento, desse ato de humilhação, dos estupros, da violação dessa menina e da sua mãe também, a justiça não foi feita, o cara saiu ileso e ela decidiu, depois de muitos anos, permanecendo nessa condição horrível na qual qualquer mulher deveria se colocar no lugar dela e ter empatia e, antes de fazer qualquer crítica, se colocar no lugar dessa menina e prestar bastante atenção nos sentimentos que você como mulher pode ter em relação a tudo que essa menina passou, que essa família passou, que essa mãe, que essa filha passaram, de coação, de perversão, de agressão, de loucura daquele homem, daquele padrasto dela. E nós precisamos nos colocar no lugar dessa menina. Depois de muito sofrimento e de não ter sido feita justiça com ela, ela vai nas redes sociais e expõe o caso. E aí sim ela pode ter uma chance. E eu quero, através desse vídeo, não só prestar a minha solidariedade, mas deixar alguns pontos aqui. Essa menina é uma menina cristã, uma menina que confia em Deus, é uma menina que não culpa Deus por isso. Isso é muito bom, porque na realidade o sol nasce para todos, a chuva chove em todo lugar e nós estamos sujeitos a toda forma de pecados, porque o homem pecou e se distanciou de Deus. E essa menina, ela foi totalmente lesada e ela vem agora nas redes sociais e ela se expõe corajosamente em busca de justiça. Dois pontos eu quero deixar aqui para nós, um em relação ao feminismo e outro em relação à Bíblia. Primeira coisa em relação ao feminismo, o feminismo está se apropriando da história dessa menina para a questão das causas sociais, a defesa da mulher. E eu quero deixar muito claro aqui que a causa da Eva é a causa de muitas Evas no nosso Brasil, que têm sofrido exploração sexual, que têm sofrido abusos, estupros, que têm sofrido humilhações diversas. E esse não é um caso onde o feminismo ele vai tomar uma atitude e a sororidade vai imperar. Não, esse caso da Eva, como outros casos, é um caso onde nós devemos colocar a justiça e o amor de Deus em prática. E isso serve para todas as mulheres e homens. Isso não é uma apropriação do feminismo. Isso é uma apropriação da humanidade. Porque nós precisamos dar apoio a essa Eva e a muitas outras Evas que nós temos e fazer com que a justiça seja feita. Então, a primeira coisa que eu quero deixar clara é que as feministas não podem se apropriar desse fato para que isso venha como uma voz, isso seja usado como um instrumento de fortalecimento da política e da ideologia feminista no meio da nossa população. Mas para isso também nós precisamos nos levantar como cidadãs e cidadãos e colocar essa história para frente e exigir também a sendo feita nesse caso e em outros casos. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar. Porque quando pessoas mais fazem algumas coisas, e se o bom não se posicionar, a injustiça, a malignidade, ela vai perpetuar e vai fazer coisas muito piores. A segunda coisa é que a Bíblia fala sobre a questão dos direitos das mulheres. A gente pode ver aqui em Números, capítulo 27, eu estou com a Bíblia aqui na mão, falando sobre as filhas de Zelofeade. Quando Moisés vai fazer o recenseamento do povo e ele vai dividir a terra entre as tribos de Israel, Zelofeade, que era um dos filhos de Manassés, era da tribo de Manassés, ele teve 5 filhas, ele não teve nenhum filho homem. E essas meninas vieram diante de Moisés dizer o seguinte: olha só, nosso pai não teve
filhos homens e ele morreu pelo seu próprio pecado. Ele não morreu junto com o pessoal de Corá, Datã e Abirão naquela rebelião que teve. Meu pai, ele morreu pelos seus próprios pecados, ele morreu de causa de morte, da degradação da carne mesmo, da vida mesmo. E ele morreu e não deixou nenhum filho. E nós queremos saber o que nós vamos fazer. E aqui em Números 27, essas mulheres vão até Moisés e Moisés dá uma palavra para essas mulheres, uma palavra de justiça. Diz assim no versículo 5: e Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés dizendo, Deus falou com Moisés. Olha o que Deus falou com Moisés. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Por causa dessas mulheres que se chegaram à autoridade máxima em Israel, que naquele tempo era Moisés, por causa dessa injustiça, Deus mesmo falou para elas, elas falam o que é justo, faça-se justiça a essas mulheres. E a lei mudou em Israel, no povo de Israel. Então, quando as mulheres vão até a justiça e a justiça é feita, o povo celebra, as leis mudam, a justiça é realizada e os malfeitores, eles são castigados. E o nosso Deus é justo, ele é justo. Nós precisamos parar de alienação e entender que a Bíblia também fala de justiça perante as mulheres. A Bíblia assegura o direito de mulheres, não somente em Números 27, com as filhas de Zelofeade, mas também com Josué capítulo 15, quando Axa, filho do grande Caleb, ela se casa e o pai dá uma possessão de uma terra para ela, só que aquela terra não era muito produtiva, era uma terra seca, não tinha um poço. E ela foi lá requerer diante do seu pai uma terra que produzisse. E o seu pai disse, você é mais justa do que eu. É verdade, você merece uma terra, uma possessão, uma herança que te produza algo. E ele foi lá e fez justiça a Axa e deu terras produtivas a ela. Então nós precisamos chegar diante da justiça e precisamos prestar não somente o nosso apoio, mas nós precisamos mesmo prestar nossa solidariedade e levar isso diante também da justiça. E outras Evas que existem precisam falar. Vocês precisam falar, meninas. Não somente as Evas adolescentes, mas as Evas casadas, que também estão sofrendo abusos, estupros, humilhações, ameaças verbais, humilhações verbais e humilhações físicas, agressões verbais, físicas, emocionais. Precisam chegar diante das autoridades. É claro, existem mulheres cristãs que são casadas, que podem chegar pelo menos diante do seu pastor e pedir um gabinete e pedir uma orientação. E normalmente esses homens que fazem isso, quando são chamados a atenção por um líder espiritual, eles normalmente acertam o passo. Mas se isso não acontecer, queridas, vocês precisam falar, precisam ir nas autoridades competentes e lutar por isso. Essa é a minha palavra de solidariedade e uma orientação que eu vi na palavra de Deus em relação a essas coisas. Eu não estou incitando rebelião nem rebeldia de ninguém. Eu só estou passando aqui aquilo que veio ao meu coração em solidariedade a essa menina, porque meu coração doeu quando eu vi o relato dessa menina. Que possamos prestar solidariedade e que a justiça seja feita. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.